Declaro instalada a sessão do Tribunal do Júri. Eu concedo a palavra à digna representante do Ministério Público. Eu ouvi de um colega muito querido que falou: olha, Marcele, você precisa sair do júri porque júri não é o trabalho de mulher. Eu me recordo nos júris que eu tinha feito a minha apresentação, já tinha falado, eu tinha apresentado a minha tese aos jurados e logo o advogado veio e falou, né, para me diminuir, com certeza, falou para os jurados, questionando: os senhores vão condenar por quê? Só porque a promotora é bonita? Se para você estas falas geraram um sentimento de indignação, continua aqui com a gente. Se você não viu nada de anormal, também te convido a ouvir este podcast. Quem sabe você mude de ideia até o final. No episódio de hoje, vamos contar a trajetória de duas mulheres com experiências distintas, mas que nos fazem refletir sobre a presença feminina nos diferentes espaços de trabalho. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. As falas que você ouviu no início deste podcast é da promotora de justiça Marcele Rodrigues Faria. Ela ingressou no Ministério Público de Mato Grosso em 2003. Na turma estavam 5 homens e 5 mulheres. Mas a realidade na instituição não era tão igualitária assim. Todos os cargos de direção e chefia do Ministério Público naquela época eram ocupados por homens. Procurador-geral, corregedor-geral, presidente da associação. Então, realmente, a participação do Ministério Público das mulheres nos cargos de direção e chefia do Ministério Público era pífia. A então jovem de 25 anos foi designada para assumir uma promotoria no interior do estado. E foi aí que ela percebeu que ser mulher neste cargo exigiria muito mais do que os anos de estudos, preparação e o anseio de fazer valer a justiça social. O poder, quando ele é concedido ao homem, ele é natural e não tem questionamento. Agora, o poder, quando ele é concedido ou conquistado por uma mulher, ele é questionado todos os dias. E todos os dias você tem que provar que você é capaz e que você é merecedora de ocupar o cargo que você conquistou. Então, eu acredito que não só para mim, mas para todas as minhas amigas, colegas, promotoras de justiça, elas têm esse sentimento, que todos os dias elas têm que provar que elas são promotoras de justiça, que elas fazem jus ao cargo e que elas trabalham tão bem quanto o homem. Quando surgiu a possibilidade de transferência para Cuiabá, para atuar no Tribunal do Júri, Marcele não pensou 2 vezes. Afinal, como você já deve ter ouvido, lugar de mulher é onde ela quiser, certo? Eu ouvi de um colega muito querido que falou: olha, Marcele, você precisa sair do júri porque júri não é o trabalho de mulher. E eu entendi o que ele disse, né? Não entendi, com certeza ele não me achou menos capaz que um homem celebrando o tribunal do júri. Quando ele quis dizer isso, porque a mulher ainda tem a função social de criar os filhos, né? Ainda tem esse lastro do machismo em que a mulher precisa criar os filhos. Logo, olha, o seu papel também é de criar os filhos. Então você não pode ficar até 1 hora, 2 horas da manhã fazendo júri, porque você tem seus filhos para criar. Foi nesse sentido que ele me disse, né? Como se o meu companheiro, como se o meu marido não pudesse também exercer essa função. Se você acompanhou um júri, sabe como as réplica e tréplica de acusação e defesa muitas vezes são carregadas de emoção. Mas, se for feita por uma mulher... Tá nervosa, tá de TPM. De acordo com o IBGE, em 2019, as mulheres ocupavam 37% dos cargos de liderança no Brasil.
Em 2018, esse percentual era de 39%. Além dos homens preencherem 62% destes cargos, mulheres recebiam até 38% menos quando ocupavam a mesma função. No imaginário popular, há características e qualidades que são exclusivas do campo feminino e outras do campo masculino. Se eu perguntar para você se tem alguma profissão que o homem daria mais conta que a mulher, o que você me responderia? Diversos países e organizações têm olhado para essa questão e trabalhado para promover a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. No Ministério Público de Mato Grosso, o primeiro avanço nessa direção foi a publicação de um ato administrativo em 2018, estabelecendo um percentual mínimo de representatividade feminina nos cargos e funções de gestão. Falamos com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas pela atual gestão para garantir o cumprimento do ato. Fizemos uma regulamentação em relação à proibição e aos cuidados, em relação ao assédio moral dentro da instituição, seja por qualquer motivo, seja em relação por a hierarquia de chefia, seja por questão de raça ou até por questão de sexo. Também temos aí um ato administrativo para buscar coibir qualquer tipo de discriminação dessa natureza, principalmente em relação às mulheres. O que vivemos no Brasil e precisamos ter é uma mudança de cultura, cada vez mais respeitando a questão de gênero das mulheres na instituição e buscando, assim, abrir as portas sem qualquer tipo de discriminação para que as nossas colegas promotoras e procuradoras de justiça possam e tenham toda a capacidade para exercer atividades de gestão dentro da estrutura. Essa é a contribuição do Ministério Público internamente como exemplo para a sociedade. Atualmente, as mulheres são maioria na instituição e após uma reforma administrativa em 2021, 50% dos cargos de liderança e 60% das chefias passaram a ser ocupadas por mulheres. Novas ações devem ser implementadas após uma consulta pública com o objetivo de ouvir membros e servidores, homens e mulheres, sobre o assunto. Conversamos com a promotora de justiça Claire Vogel, que coordena o Comitê de Igualdade Institucional e o programa Vida Plena, que realizam a consulta. Segundo ela, a ideia é implementar uma política efetiva enfrentando os desafios ainda existentes. Hoje a gente tem algumas dificuldades ainda, né? A gente acabou de baixar um ato administrativo relativo à política de prevenção e enfrentamento à violência laboral e ao assédio sexual e moral no trabalho. E muitas vezes essas mulheres ainda são vítimas de assédio, principalmente assédio sexual. A gente precisa de uma proteção para a mulher comissionada após o retorno da licença maternidade, então a gente precisa implementar ainda muitas medidas para fazer com que essa igualdade efetivamente ocorra dentro da instituição. Eu gosto de ser líder, eu gosto de incentivar as pessoas a lutar pelo bem comum, a atingir os objetivos. Suzana ingressou no Ministério Público em 1999. Recém-formada em Direito, cheia de sonhos e projetos. Era recém-formada em Direito, queria estudar, queria seguir carreira jurídica, enfim. 3 anos depois, ela recebeu o convite para assumir um cargo de liderança, coordenar a promotoria onde estava lotada. E não demorou muito para galgar novos desafios. Nessa época eu tinha 24 anos e assumia a chefia do Departamento de Apoio Administrativo, um departamento gigante, ainda em construção, em organização, mas já grande em atividades e em pessoas também, né? Eram 42 pessoas. Suzana trilhou um caminho na contramão de muitas mulheres, mas nos mostra que ele é possível.
E eu sempre tive muitos colaboradores, homens, né, que trabalhavam comigo. Muitos desses colaboradores mais velhos do que eu. Nessa época eu tinha 24 anos, então a maioria das pessoas que trabalhavam no departamento tinham mais idade do que eu. Mas eu nunca tive uma dificuldade de liderar essas pessoas, ainda que mais velhas do que eu, com mais tempo de casa. Eu sempre fui muito bem recebida. De lá para cá, já se passaram quase 20 anos e ela sempre ocupou cargos de chefia na instituição, o que não impediu de ser mãe. Teve 2 filhas, Júlia, que está com 18 anos, e Maria Eduarda, com 11. Mas eu vejo que na sociedade em geral isso é um estigma que a mulher carrega. Quando ela decide ser mãe, parece que ela abandonou a vida profissional, né? E não é isso. A mulher precisa ter esse direito. Direito de ser e estar onde ela quiser. A mulher tem direito de escolha, de exercer um cargo importante. Ela tem direito de escolher, de ter uma atividade laboral. E ela tem o direito de escolher ser mãe, cumprindo um papel relevante também para a sociedade. Esse direito de escolha que nós devemos respeitar. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV Yuli Hirano, sob a supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. Obrigada e até o próximo episódio.